Bom, esse é uma demonstração da execução do meu trabalho de conclusão de curso, um simulador do algoritmo de Tomasulo com interface gráfica. É, bom, tendo instalado as duas dependências do simulador, que seriam o framework de simulação SystemC e a biblioteca de interface Nana, a gente pode clonar o repositório no Git, que seria esse repositório aqui, esses arquivos, tendo nessa pasta aqui salvo já, e compilando com make, que eu já fiz, já deixei pronto. A gente pode chamar o executável simulador aqui, por linha de comando. Fazendo isso, a gente vai obter a nossa janela de simulação. Aqui a gente tem uma janela com todas as estruturas necessárias para simular o algoritmo de Tomasulo, a simulação simples, sem especulação. Então a gente vai obter, por exemplo, a primeira janela de instruções, a segunda janela de estações de reserva, a terceira janela seria a nossa memória, 500 valores inteiros, e a quarta janela são os registradores, os valores tanto inteiros quanto em ponto flutuante. Bom, se o usuário não informar os valores para a memória ou para os registradores, eles vão ser gerados aleatoriamente. Então, esses valores são todos aleatórios. E ele deve informar a fila de instruções. Então, ele pode fazer isso por linha de comando ou por pela interface mesmo. Então, se a gente vier aqui nas opções, modificar valores, a gente tem aqui opções para fila de instruções, registradores inteiros, ponto flutuante e memória. Além de também poder modificar o tempo de latência das instruções e o número de estações de reserva. Então, informando a fila de instruções, tem que ser um arquivo de texto. Vou procurar um aqui que já vem no repositório do Git, um arquivo de exemplo. Ele precisa ser um arquivo de texto com instruções separadas por quebra de linha e todas as instruções, o conjunto de instruções suportadas pelo simulador. Os registradores inteiros, ponto flutuante e memória precisam ser separados por espaço apenas, os valores, e os registradores inteiros, ponto flutuante são 32 valores e os de memória seriam 500. Aqui a gente tem nossa fila de instruções pronta já, né? E aí, se a gente der Start, você vai ver que o simulador vai gerar as estações de reserva, com um número definido que pode ser alterado aqui. Mas enfim, o padrão seria esse conjunto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estações, 3 de soma ou subtração, 2 de multiplicação ou divisão e 2 de acesso à memória. Então, clicando em próximo ciclo, a gente vai obter o início da simulação. O Aqui a gente tem o despacho da nossa primeira instrução de store. Então ela vai para a primeira estação de reserva de memória que ela encontrar, que é a estação 6. E a gente tem aqui, assim como no livro do Patterson, a gente tem a nossa uma réplica, digamos assim, das tabelas que ele utiliza para ensino. Então a gente tem aqui nossa operação, se está ocupada a estação ou não, os valores VJ e VK que já são calculados porque nenhum desses registradores está pendente para ninguém. Então seria o registrador R3 aqui, o valor que a gente quer armazenar, e o registrador R14 27. Então R3 aqui 91 e R14 27, que será somado ao endereço. Então, se a gente clicar no próximo ciclo, ele vai começar a realizar o cálculo do endereço. Aqui vai ser armazenado 126, que é o nosso endereço. E aí, se a gente seguir a execução, você vê que ele já deu despacho na segunda instrução, mas ele não completou o despacho da terceira, porque não existem estações de reserva livre. As duas estão sendo executadas pelo store e load, e a terceira também é de memória. Então, não existem estações para ela. Ele já completou o cálculo de endereço das duas, o próximo passo vai ser armazenar para a primeira instrução, pelo menos, que são dois ciclos para execução. O primeiro passo vai ser, agora ele vai armazenar o valor 91 no endereço 126. Então, observando a nossa memória aqui, que vai de 50 e 50, então 0, 50, 100 para 126 mais 26. Então, será exatamente aqui. Está 90, ele vai armazenar 91. Então, clicando em próximo ciclo, aqui o 91. Finalizou a primeira instrução, marcou write. A mesma coisa o R11. O R11 vai receber o valor de 200 mais R2, que já foi calculado aqui, 283. Então, 50, 100, 200, 250, 283. Então, está aqui no 33. Então, o valor 81 vai para o valor R15, R11, perdão.
do registrador R11. Então, o registrador R11 aqui dá para ver que ele está com status 7, porque a última instrução a escrever nele é a da estação de reserva 7. Então, se a gente clicar em próximo ciclo, ele deve receber o valor 81. E é exatamente o que acontece, reseta o seu status, termina a conclusão, a estação de reserva fica vazia, já vai ser realizado o despacho da próxima instrução, foi realizado na verdade, da terceira instrução, mais um load. Então, bom, como a gente já entendeu como funciona as instruções de memória, eu posso pular a execução aqui, já completou algumas execuções. E agora a nossa primeira instrução de soma. Então ela vai procurar a primeira estação de reserva de soma, que é a DD1. Já salvou a operação aqui. O destino dela é o R6 e os registradores R2 e R3. Ambos estão com status 0, então o nosso simulador pode pegar os valores deles direto, que são 83 e 91 aqui no VK. Então, se eu não me engano, a soma tem tempo de latência de 4 ciclos, então daqui a 4 ciclos a gente vai ver ela terminar a execução e gravar de volta no registrador R6, que inclusive está marcado aqui como status a estação de reserva 1. Então vamos mandar 4 ciclos então, enquanto ele adiciona as outras instruções no despacho, né? Então essa subtração já vai ser adicionada no segundo e essa soma vai, como imediato, vai ser adicionada aqui. Perdão, a subtração na terceira estação e a soma na segunda. Então, vamos esperar ele calcular a soma 83 mais 91 e gravar em R6. Então, mais 2 ciclos. E aqui está, 174. 86 mais 91. E aí agora seguindo mais instruções de soma, ele tem uma multiplicação aqui, que é a mesma lógica. Ele vai, já marcou o status, a multiplicação seria o R20. E a divisão vai ser executada primeiro, mas a divisão tem latência maior, então ela provavelmente vai terminar depois no R10 aqui. Então a gente tem o R10 com status 4, que é a divisão, e o R20 deve ter o status 5, que é a multiplicação. Então, esse é basicamente o comportamento do simulador no seu modo simples. Então, se a gente continuar passando de ciclo em ciclo, ele vai manter a execução, e aí assim que todas as estações estiverem marcadas, ele volta para falso, os valores são todos atualizados e acaba a execução. Então, vou demonstrar agora a execução com especulação. Então, a gente pode chamar o simulador de novo. Vamos passar dessa vez as instruções por linha de comando, traço Q e o arquivo. No caso, eu já tenho o arquivo pronto aqui na mesma pasta, então só dá Enter. As instruções já vêm prontas e novos valores para os registradores e para a memória, porque eu não informei os valores, então ele gerou outros valores aleatoriamente. A gente pode ligar aqui o modo de especulação, vamos só por exemplo aumentar o número de estações de reserva, vamos deixar por exemplo 5 de soma, 3 de multiplicação e 3 de memória. Você vê que a interface mudou porque ele abriu espaço para o reorder buffer aqui embaixo, então ele jogou os valores dos registradores aqui para cima, do lado das estações de reserva. Se a gente der start, então ele vai preencher. Você vê que eu tinha mudado o número de estações de reserva, ele mudou aqui. Preencheu o reorder buffer também. O reorder buffer tem o valor padrão de 10 posições. E se a gente clicar em próximo ciclo, é a mesma lógica da execução sem especulação. Vai marcar aqui, vai preencher uma estação e a gente pode ir seguindo a execução. Então, o diferencial aqui é que as instruções de store não vão para as estações de reserva, elas vão apenas para o buffer de reordem, para o reorder buffer. Então, aqui ela já chegou na fase de commit, a primeira instrução, e as outras instruções ainda estão dando despacho, porque o cálculo de endereço ainda não iniciou, porque a unidade de cálculo de endereço precisa que todos os stores sejam cumpridos para que ela comece a calcular o valor do load. Aí já chegou o cálculo de endereço, fez a execução, já está no modo de write aqui. E a mesma lógica do modo sem especulação, porém com as estações, com o reorder buffer. Então, você vê que as instruções
estão sendo executadas fora de ordem. Algumas instruções vão terminar primeiro que outras, porém, elas vão dar commit em ordem. Então, vamos adiantar aqui só para terminar os commits. Aqui, o último commit. E acabou. E agora a gente pode demonstrar o último fator importante do simulador, que seria a predição de desvios. Então, deixa eu abrir aqui a minha fila de instruções, eu vou inserir uma instrução de desvio. Então, um branch, quando não são iguais os registradores R2 e R4, por exemplo, e pular duas instruções para baixo. Então, vamos executar o simulador de novo. Você vê que agora a nossa instrução de branch está aqui, ligar o modo de especulação e vamos executar novamente. Então, chegou no branch, preencheu aqui, ele vai assumir como o preditor de desvio padrão que foi implementado é um preditor de 2 bits saturado, então ele vai assumir que o primeiro pulo não vai ser executado. Então ele vai seguir a execução normalmente. Ele vai despachar essa desub aqui. Mas vamos observar R2 e R4 são diferentes, então ele deveria fazer o branch, porque é quando não são iguais. Então vamos ver como ele vai se comportar. Despachou o desub, despachou o dediv. Enquanto o branch não estiver no início do hobby, que vai ser quando essa execução de soma der commit, a gente vai ver uma execução normal, ele assumindo, especulando. Então vamos esperar a soma da commit e agora a gente está o branch é o próximo, então se eu clicar em next, você vê que ele reverteu. Ele deu flush no hobby, já despachou o store, que seria pulando duas instruções do branch, deu flush nas estações de reserva, resetou os status dos registradores e vai seguir a execução como se você tivesse predito certo. Então agora ele vai seguir a execução normalmente das instruções, com especulação, e assim que terminar ele está commit em todas as instruções. E eu acho que é isso, uma exemplificação básica de como funciona